Fala, meninos e meninas, eu sou o professor Beto. Bom, hoje nós vamos falar sobre termometria e valeu por estar assistindo essa aula aí, hein? Bom, quando se fala em termometria, a ideia é nós vamos estudar a temperatura e as escalas termométricas usadas para medir a temperatura. Então vem comigo, ó. Aqui nós temos a termologia. Termologia é o assunto que está dentro da física clássica, é um assunto mais amplo. E dentro da termologia está a termometria. E é a termometria que vai estudar a temperatura e as escalas termométricas utilizadas para medir a temperatura. Mas antes de nós falarmos em termometria, se ela estuda a temperatura, eu preciso saber primeiro o que é a temperatura. Então vamos analisar. Quando você pega uma água e põe no freezer, com o passar do tempo, esta água que estava no estado líquido vai se solidificar, vai transformar-se em gelo. Quando nós pegamos esse mesmo gelo, põe para fora do freezer, deixa derreter, quando está líquido, você põe no fogo, ela entra em ebulição, ela ferve. Então vamos analisar. Quando eu botei no freezer, virou gelo. Aquelas moléculas que compõem a água no estado sólido, elas estão bem unidas, ou seja, quase que paradas. Elas não estão paradas, mas elas estão muito, com a movimentação dela muito reduzida. E neste momento, a temperatura desse gelo é muito baixa. Já quando a água está fervendo, as moléculas estão vibrando, ela está borbulhando, a vibração é muito intensa e a temperatura neste momento é alta. Então nós podemos definir ou conceituar a temperatura como sendo o nível de vibração das moléculas, o nível energético dessas moléculas, o grau de agitação dessas moléculas. Então, quanto mais agitadas as moléculas, maior é a temperatura, quanto menos agitadas, menor é a temperatura. E nós podemos ser mais precisos ainda, que nós sabemos que a energia de movimento, nós chamamos de energia cinética. Então nós podemos falar que temperatura é a medida da energia cinética média das moléculas que constituem esse corpo, ou nesse caso, este líquido, ou este sólido qualquer. Então, nós já sabemos o que é a temperatura. Quando eu quero medir a temperatura e uso o tato para medir, esta medida da temperatura não é muito precisa. Então, para eu ter uma precisão na medida da temperatura, eu uso o que nós chamamos de termômetro. Então, o termômetro vai me possibilitar uma medida da temperatura mais precisa. Aí, outro detalhe. Quando você mede temperatura, você faz uma medida indireta. Por quê? Porque você usa o termômetro. O termômetro, ele possui uma substância termométrica, que dependendo do termômetro, a substância termométrica vai variar muito, porque a substância termométrica pode ser o álcool, pode ser o mercúrio, que agora caiu em desuso, pode ser a resistência elétrica, pode ser o volume de um líquido. Então, a substância termométrica, o volume não. O volume não é uma substância termométrica. A substância termométrica é aquela que nós colocamos para você verificar a temperatura. Então pode ser o mercúrio, o álcool, a resistência elétrica e assim por diante. Mas quando você faz uma medida de um corpo, de temperatura de um corpo qualquer, essa medida é indireta, porque você tem que comparar a temperatura com uma grandeza termométrica. Então, quando você pega e você compara a temperatura com a grandeza termométrica, essa grandeza termométrica, sim, pode ser um volume, pode ser uma resistência elétrica, aí você tem esta relação entre a temperatura e a grandeza termométrica, nós chamamos de equação termométrica. Aí sim nós temos a medida da temperatura. Vejam que a relação entre duas coisas, então, é uma medida indireta. Então, sempre que você mede uma temperatura, você tem uma medida indireta. Bom, mas quando você usa o termômetro para medir temperatura, o termômetro ele tem uma escala termométrica. Essa escala termométrica
As mais usadas hoje em dia são escala Celsius, escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Mas para você criar uma escala termométrica, você tem que ter o que eles chamam de pontos fixos. E usa-se hoje em dia 2 pontos que são considerados fixos quando você está no nível do mar, ou seja, a pressão normal de uma atmosfera. É o ponto em que o gelo funde e o ponto em que a água entra em ebulição. Então, esses 2 pontos são tomados como pontos de referência para você ter uma escala termométrica. Então, esses 2 pontos que são chamados de referência ou pontos fixos, eles são subdivididos em graus, aí você tem a escala termométrica. Então, a primeira escala termométrica aqui, ó, eu desenhei aqui, ó, um termômetro simples, ó, um termômetro simples, são 4 aqui. E quando você usa a escala Celsius, o nome do cientista é Daniel Gabriel Celsius, você usa o grau Celsius. Então aqui eu tenho, ó, essa escala que eu estou usando aqui, primeiro para esse termômetro, é a escala em graus Celsius. A segunda é Fahrenheit. Ó, desculpem, o Gabriel, Daniel, Fahrenheit. O outro não sei se é Andrew Celsius, alguma coisa assim. Mas tudo bem. Aqui é a escala Celsius, aqui é a escala Fahrenheit, aqui é a escala Kelvin. Quem criou essa escala foi Lord Kelvin. Essa escala aqui, é importante falar sobre ela. Essa escala Kelvin é uma escala basicamente usada em laboratório. Essa escala é usada em pesquisas científicas. Por quê? Porque nessa escala existe uma temperatura em que não há vibração nenhuma das moléculas. Por isso ela é chamada de escala absoluta, porque nela encontra-se, teoricamente, porque ninguém conseguiu na prática essa temperatura, que é o 0 Kelvin. Esse 0 Kelvin é o zero absoluto, ou seja, não há movimentação nenhuma, cessa toda a movimentação das partículas. E até hoje essa temperatura não se conseguiu encontrar. Essa temperatura Kelvin, ela não permite uma temperatura negativa. Ela vai de 0 Kelvin para cima, então não tem temperatura negativa. Esse 0 Kelvin nessa escala equivale, na escala Celsius, a uma temperatura de menos 273 graus Celsius. Essa temperatura até hoje ninguém conseguiu. Já chegou-se próximo a ela, mas a essa temperatura ainda não. E essa outra escala aqui, ó, que eu botei em verde aqui, é a minha, que eu vou criar. Eu vou considerar essa escala aqui como sendo graus Beto. Então eu tenho 4 escalas aqui, as usadas no mundo inteiro: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Celsius é usado em muitos países. A Fahrenheit é basicamente usada nos países que a Inglaterra colonizou, nos países de língua inglesa. Essa escala Kelvin é usada no mundo inteiro, mas em pesquisa, em laboratório, que é a escala absoluta. E essa daqui é a que eu vou inventar, a escala do Beto, por isso ela é medida em graus Beto. Então, quando você vai criar uma escala, você tem que adotar aqueles 2 pontos fixos, que é o ponto de fusão do gelo e o ponto de ebulição da água. Nessas 4 escalas aqui, aqui embaixo, ó, é o primeiro ponto fixo, tanto nessa, quanto nessa, quanto nessa e quanto nessa. O primeiro ponto fixo. O primeiro ponto fixo na escala Celsius é 0 graus Celsius. Ou seja, se você está no nível do mar, pressão normal de uma atmosfera, o gelo lá vai derreter a essa temperatura, 0 graus Celsius. Se você estiver numa escala, por exemplo, lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou na Inglaterra, o gelo vai derreter a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit. A escala Kelvin, essa escala de laboratório, o gelo vai derreter a uma temperatura de 273 Kelvin. Importante também falar, hein? Essa escala absoluta, ela não tem a bolinha que indica grau. Ela agora, por convenção, tirou-se a bolinha que indica grau.
E na minha escala, a escala que eu estou criando, o gelo vai derreter a uma temperatura de 10 graus Beto. Essa escala que eu estou criando aqui é uma escala arbitrária. Eu que criei essa escala. Então a temperatura em que o gelo derrete na minha escala é 10 graus Beto. E assim, a temperatura em que a água ferve aqui, que a água ferve aqui, aqui a água vai ferver, nós já conhecemos, a 100 graus Celsius. Aqui na escala Fahrenheit, ela vai ferver a 212 graus Fahrenheit. Na escala Kelvin, ela vai entrar em ebulição a 373 Kelvin. E na minha escala, a temperatura vai ser de 90 graus Beto. Eu escolhi esse primeiro ponto fixo, que é chamado de ponto de gelo, ou ponto em que o gelo derrete, 10. E o segundo ponto fixo, ou ponto de vapor, é o ponto em que a água ferve, ou entra em ebulição, 90 graus Beto. Bom, essa temperatura de 0 graus Celsius é a mesma temperatura aqui, a mesma temperatura aqui, a mesma temperatura. O grau de movimentação, o nível de movimentação das moléculas é o mesmo, por isso essas temperaturas são iguais. Só que, como eu estou usando escalas diferentes, a parte numérica é diferente, mas a temperatura é igual aqui e a temperatura é igual aqui. O nível de movimentação das moléculas é o mesmo. Se eu tiver com 2 termômetros na minha mão, aqui agora, aqui neste momento, e vou medir a temperatura ambiente aqui, esses 2 termômetros, Celsius e Fahrenheit, por exemplo, esses 2 termômetros vão estar marcando a mesma temperatura. O nível de movimentação das moléculas do ar aqui é a mesma para os 2 termômetros. Só que aqui vai marcar um valor e aqui outro valor, porque são 2 termômetros que estão usando escalas diferentes, mas a temperatura é a mesma. Beleza? Então vamos analisar aqui. Ó. Então, se eu tiver uma determinada temperatura aqui, ó, eu tenho uma temperatura aqui, que eu vou chamar de θc. Olha, temperatura eu estou representando pela letra θ. Se eu tenho uma temperatura aqui, eu posso descobrir quanto vale a temperatura na escala Fahrenheit. Eu posso descobrir quanto vale a temperatura na escala Kelvin. E posso descobrir quanto vale a temperatura na minha escala que eu criei. Então essa temperatura aqui, ó, vai ser igual a esta, vai ser igual a esta, vai ser igual a esta. Imagina que eu tenho esses 4 termômetros na minha mão, esses 4 termômetros, e vou ver qual é a temperatura que cada um está medindo. Elas vão marcar temperaturas iguais, só que valores diferentes, porque eu tenho escalas diferentes. Então essas temperaturas são iguais, só que os valores são diferentes. Então, claro que nós temos 3 equações para converter de Celsius para Fahrenheit, de Fahrenheit para Kelvin, ou de Kelvin para Fahrenheit, de Fahrenheit para Celsius. A gente tem umas equações que podemos usar para isso. Mas se eu inventar uma escala, já não dá mais. Se eu inventar uma escala, essas equações já não vão valer para mim. Então, para evitar isso, eu deixo de lado essas equações e vou fazer do jeito que vou mostrar aqui, que vai dar certo para converter de uma escala para outra, mesmo se a escala for arbitrária e uma escala inventada. Então façam do jeito que eu vou mostrar aqui, que vai dar certo para qualquer escala termométrica, real ou arbitrária. Então vamos analisar aqui, ó. Então aqui você vai pegar, tá vendo que tem uma temperatura no meio entre os 2 pontos fixos? Ó, temperatura entre os 2 pontos fixos, temperatura entre os 2 e temperatura entre os 2. Aí você vai perguntar, mas e se a temperatura for negativa, por exemplo? Professor, vamos supor que eu tenho uma temperatura de menos 10 graus Celsius e quero transformar para a escala Celsius, por exemplo, Fahrenheit, por exemplo. Então vamos supor, menos 10 graus Celsius. Deveria ser abaixo de 0. Mas você continua colocando aqui entre os 2 pontos fixos que vai dar certinho. Então faça do jeito que eu estou falando aqui que dá certo. Então olha aqui. Olha como você vai proceder. Olha o procedimento aqui. Você pega a temperatura do meio, ó, temperatura do meio, e subtrai da de baixo. Então eu vou fazer isso, ó. Temperatura do meio e vou subtrair da de baixo. Dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. Ó.
igual. Por que igual? Porque essa temperatura é igual a essa. Então o procedimento é o mesmo, ó. Temperatura do meio menos a de baixo. Então vai ficar assim, ó. ΔF menos 32, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. Igual, por que igual? Porque essa temperatura é igual a essa. O procedimento é o mesmo, ó. Temperatura do meio menos a de baixo, ó. Temperatura do meio menos, menos a de baixo, ó. Dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. Igual, porque essa temperatura é igual a esta, o procedimento é o mesmo, ó. Temperatura do meio, ΔB menos de baixo, dividido pela temperatura de cima menos a de baixo. É esse o procedimento que você vai fazer. Eu só vou arrumar isso daqui para organizar, mas o jeito que você vai fazer, o que eu quero que você entenda é isso aqui, ó. Isso que você tem que fazer. Sempre vai pegar a temperatura do meio, subtrair da de baixo e dividir pela de cima menos a de baixo. Então eu só vou organizar aqui, ó. ΔC sobre 100 menos 0, 100, igual. ΔF menos 32, 212 menos 32, 180, igual. Temperatura de cima, ó, do meio, menos 273 sobre 100, igual. ΔB menos 10 sobre 80. Aí é claro que, vamos supor, eu quero converter de Celsius para Fahrenheit, vou usar apenas essas duas aqui. Eu quero converter de Kelvin para a escala que eu inventei, vou usar essas duas. Eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin, vou usar apenas essas duas do meio. E assim por diante. Aqui embaixo você pode simplificar mais ainda. Mas não precisa. É isso daqui que você vai ter que usar para calcular ou para relacionar uma temperatura numa escala com a temperatura em outra escala termométrica. Então, tranquilo, nada demais, hein? Agora aqui, ó, importante também, quando a gente fala em variação de temperatura. Vamos imaginar o seguinte, ó. Acordei de manhã, a temperatura estava em 15 graus Celsius. No meio-dia, a temperatura já estava a 30 graus Celsius. Então, de 15 para 30, houve uma variação de temperatura. Se eu quero saber quanto vale na escala Fahrenheit a temperatura de 15 graus Celsius, eu jogo aqui. Mas eu vi que neste dia, a variação de temperatura entre a mínima e a máxima foi uma variação de 15 graus Celsius. Então, esta variação de 15 graus Celsius, eu não vou usar desse jeito aqui, porque aqui não é variação. Aqui é temperatura naquele momento, temperatura instantânea, naquele momento. Agora eu estou falando em variação. Entre a mínima e a máxima, eu tenho uma variação de 20 graus Celsius. Quanto vale esta variação na escala Fahrenheit, ou na escala Kelvin, ou na escala que eu inventei? Então vejam que, olha aqui, do primeiro ponto fixo na escala Celsius até o segundo ponto fixo, houve uma variação de temperatura de 100 graus Celsius. Então aqui, ó, você pode dividir em graus em 100 partes iguais. Por isso essa escala é chamada de escala centígrada. É de 32 a 212, eu posso dividir em 180 partes iguais. Então, essa escala Fahrenheit não é chamada de escala centígrada. Aqui na escala Kelvin, de 273 a 373, eu divido também em 100 partes iguais. Então, essa escala é uma escala centígrada também. Olha a minha aqui, ó, de 10 a 90, houve uma variação de 80 partes iguais. Então, eu não posso chamar a minha escala de escala centígrada. Agora, Kelvin e Celsius são escalas centígradas porque são divididas em 100 partes iguais. Então, se eu tiver uma variação aqui, ó, entre a mínima e a máxima de 20 graus Celsius, eu posso saber quanto vale essa variação na escala Fahrenheit, na escala Kelvin, na minha escala. Então, o procedimento é assim, ó. A variação de temperatura na escala Celsius está para 100. Por que para 100? Porque na escala Celsius a variação vai de a escala vai de 0 a 100, ou seja, varia de 100 graus Celsius. Então a variação de temperatura
neste dia que eu comentei, na escala Celsius está para 100, assim como a variação de temperatura na escala Fahrenheit está para 180. Por quê? Porque foi de 32 a 212. Assim como a variação de temperatura na escala Kelvin está para 100 também, ó. Porque variou de 273 a 373 sem partes iguais. Igual a variação de temperatura na minha escala está para 80, porque foi de 10 até 90. Detalhe importante, olha, θc sobre 100, ou delta θc sobre 100, delta θk sobre 100. Vejam que a variação de temperatura que ocorre na escala Celsius é a mesma variação que ocorre na escala Kelvin. Então, meninos, está aqui a variação de temperatura e está aqui a temperatura em um determinado instante que nós temos. Então, eu posso falar que uma temperatura de 15 graus Celsius, quanto vale na escala Fahrenheit? É diferente de eu falar, a variação de temperatura na escala Celsius vale quanto de variação na escala Fahrenheit? É isso, essa é a diferença, hein? Daqui e daqui. Então agora, vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar, tá bom? Bom, então vamos ao exemplo aqui. Olha, numa das regiões mais frias do mundo, um termômetro registra menos 58 graus Fahrenheit. Qual é o valor dessa temperatura nas escalas Celsius e Kelvin? Então, olha, como eu falei anteriormente, eu acho que eu comentei o nome errado, esse aqui é Clausius Celsius, Lord Kelvin, e o outro sim, que é Gabriel Daniel Fahrenheit. Beleza? Então tá corrigido aí. Então, olha só, procedimento como eu comentei. Olha o procedimento, você vai pegar os dois termômetros, ó, os dois termômetros. Então, esse daqui eu vou considerar como sendo Fahrenheit. Este outro aqui, Celsius. E este outro aqui, Kelvin, ó. Como eu comentei. Não estou trabalhando com equação nenhuma conhecida. Os dois termômetros. Aqui eu tenho, ó, que vale 32. Aqui, 212. Aqui, 0. Aqui, 100. Como eu falei anteriormente, 373 e 273. É assim a situação. A temperatura que ele está falando é de menos 58 graus Fahrenheit. Ó. Menos 58 devia estar aqui para baixo, Mas eu vou continuar colocando aqui no meio. Ó. Menos 58. Ó. Ele quer saber quanto vale aqui e quer saber quanto vale aqui. É isso que ele quer saber. Ó. Temperatura que equivale a menos 58 graus Fahrenheit na escala Celsius e Kelvin. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, vou trabalhar primeiro com a escala Fahrenheit e Celsius, as duas. Esquece essa. Então, olha aqui, aquele procedimento que eu falei, ó. Sempre assim. Então, pego a temperatura do meio, que é menos 58, subtrai da de baixo. Ó, temperatura do meio menos a de baixo. Dividido pela temperatura de cima, menos a de baixo. Aí, ó. Isso vai ser igual temperatura do meio menos a de baixo, dividido pela de cima menos a de baixo. Por enquanto, vou trabalhar com essas duas. Então, aqui vai ficar menos 58 menos 32, vai dar menos 90. Dividido. Aqui, 212 menos 32, 180. Igual θc sobre 100. Então, aqui, ó, já dá para a gente simplificar. Eu vou simplificar aqui, ó. Esse zero com esse zero. Vou simplificar. 9 por 9 dá 1. 18 por 9 dá 2. Então, o que ficou em cima? Em cima ficou, ó, vou jogar aqui. Em cima ficou menos 1 sobre 2, igual a θc sobre 100. Multiplica cruzado aqui, ó. Menos 1 vezes 100, menos 100, dividido por 2,
menos 50 graus Celsius é a temperatura na escala Celsius, que equivale a menos 58 graus Fahrenheit. Tranquilo. Agora, você pode escolher fazer Celsius ou Fahrenheit com Kelvin ou Celsius com Kelvin. Eu vou trabalhar aqui, ó, Celsius e Kelvin agora, já que eu sei que aqui vale menos 50. Olha, temperatura de menos 50 está aqui. Então agora eu vou fazer. Então vai ficar assim agora. Não esqueça, aqui é menos 50. Então vai ficar a temperatura do meio, ó, menos a de baixo, dividido pela de cima, menos a de baixo. Igual, ó, temperatura do meio, menos a de baixo, dividido pela de cima, menos a de baixo. Então agora vai ficar, ó, o θc vale menos 50. Menos 50 vezes menos 0 dá menos 50. Dividido por 100, igual. θc, θk, menos 273, dividido por 100. Olha, se tem 100 nos dois lados, eu vou cancelar aqui e aqui. Então olha o que sobrou. Sobrou menos 50 igual a θk menos 273. Passa o menos 273 para lá, vai ficar menos 50. Ó, menos 50 mais 273 é igual a θk. Tá vendo aqui, ó? Vou apagar aqui que ficou feio. Aqui, ó, tá negativo, vai para o outro lado positivo. Então, θk vai ser igual a menos 50 mais 273, só tirar 50 daqui, vai ficar 223 Kelvin. Então, esta é a temperatura na escala Kelvin, que equivale a menos 58 graus na escala Fahrenheit. Agora, isso daqui, ó, encerramos essa daí. Agora aqui, ó, duas escalas A e B são relacionadas como indica o gráfico abaixo. Está aqui, ó, temperatura na escala graus A e na escala graus B. Encontre a equação de conversão entre essas duas escalas. O procedimento é o mesmo, ó. Eu tenho o termômetro aqui em graus A e o termômetro aqui em graus B. Então, eu estou vendo o seguinte, olha só. Esse ponto aqui, ó, esse ponto aqui, nós temos a temperatura de 0 para a escala B e menos 8 para a escala A. Esse ponto aqui, ó, tem coordenadas 20 e 0. 20 para B e 0 para A. Então, é só você colocar aqui, ó. Olha, 0 na escala B é menos 8 na escala A. Então, a escala B, quando for 0, aqui 0, a escala A vai ser menos 8. Quando a escala B for 0, deixa eu ver aqui, a escala B é 0, a escala A é menos 8. Quando na escala B for 20, na escala A é 0. Aí ele quer uma equação de conversão. Então, se você tiver uma temperatura aqui, θA, você vai ter uma correspondente aqui, θB. Aí, vejam que o procedimento agora é igual ao outro. Então, você pega a temperatura do meio, que é θA menos de baixo, ó. Temperatura do meio menos a de baixo, com menos aqui vai ficar positivo, dividido pela de cima, menos a de baixo, que vai ficar mais 8. Igual, temperatura do meio, menos a de baixo, dividido pela de cima, menos a de baixo. Então, agora, é só arrumar isso daqui, vai ficar assim, ó, θA mais 8 sobre 8 igual a θB sobre 20. Então, está aqui a equação de conversão entre essas duas escalas A e B. E na de baixo, no item B, ele quer saber, calcule na escala B, temperatura de 40 graus A. Então, eu vou substituir o θA por 40 e vou encontrar quanto vale na escala B. Que vai ficar 40, ó, temperatura,
40 mais 8 sobre 8, igual a θb que ele quer saber sobre 20. Então aqui vai ficar, ó, vou simplificar aqui. Aqui pode ser, por exemplo, por 2. Aqui vai por 4. Por 4 aqui vai dar 2. E aqui vai dar 5. Então aqui vai ficar 40 mais 8, 48. 48 dividido por 2, 24. Então aqui vai ficar 24 igual a θb sobre 5. θb sobre 5. Sobre 5. Passa para lá multiplicando. A temperatura na escala B vai dar 20, 10, 12 graus B. Então a temperatura de 40 graus na escala A equivale a 120 graus na escala B. Então, meninos, não esqueçam, olha, tranquilo de fazer aí. Se fizer do jeito que eu comentei, vai dar certinho. Então, agora não esqueçam de dar aquele joinha, falar que você gostou, se inscrever no canal, porque outras aulas virão aí, porque é para vocês mesmo que eu faço. Então, beleza, galera. Valeu, hein, pela atenção, hein?